Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu queria trazer para vocês aqui um texto que falou muito forte ao meu coração. Um texto, de fato, meus irmãos, glorioso. Eu sei que, para mim, falar das Escrituras é sempre glorioso, né? Mas esse texto, ele me veio há uma semana, 2 semanas atrás, da minha devocional, e eu queria compartilhar a beleza que há nessa narrativa, que, de fato, espero em Deus, encha o nosso coração de alegria, de gozo, de confiança no Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra comigo a sua Bíblia nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 10. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 10. O título que eu dei para essa mensagem é O Lenço Enrolado. O lenço enrolado. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar também aqui com a Inai, que está na multimídia hoje, colocando aqui o texto para nós. Também passei para ela já a estrutura da pregação. Você vai poder, então, com conforto, confortavelmente acompanhar tudo que a gente estiver vendo diante do texto nessa manhã. Amém? Vamos fazer a leitura, então? Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 10. Abra você também aí na sua casa. Acompanhe conosco a leitura, porque há algo precioso, glorioso, algo que enche o coração para nós nessa manhã nesse texto. Diz assim, então, João, o evangelista João, versículo 1, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, que nós vamos logo descobrir que é o próprio João que escreve o Evangelho. E Maria Madalena disse para eles, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Vamos orar. Senhor Jesus, que texto para inspirar a nossa fé nessa manhã, no teu cuidado, no teu carinho, na forma detalhada, cuidadosa, perfeita, organizada, como o Senhor destaca, conduz os eventos da nossa vida, Senhor. Como é bom olhar hoje, ó Deus, para essa cripta vazia, para esse túmulo, ó Deus, e observar que Tu és Senhor sobre a morte, que Tu, ó Deus, deixastes para nós confirmações irrefutáveis de que Tu ressurgiste da morte para ser o autor da nossa salvação eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Nessa manhã enche, Senhor, o coração dos Teus filhos de vigor. Eu peço que em nome de Jesus Tu me enchas de fervor, como a primeira vez em que li esse texto, Pai, a alegria, o júbilo que veio ao meu coração, que eu tenha essa experiência de novo nessa manhã, que Tu reveles coisas novas ao meu coração, revele aos nossos irmãos, nos faça ter o contato, ó Deus, com Cristo vivo e ressurreto,
nesse texto, Pai, que está diante dos nossos olhos, para que a nossa alegria seja completa, como Tu orastes ao Pai, dizendo, ó Deus, que Tu nos daria o Espírito Santo, para que a nossa alegria fosse plena no Senhor. Eu peço isso, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, desde já orando, Senhor, por suas necessidades, por suas, ó Deus, angústias, pelos seus desejos, pelos seus medos, para que cada um deles seja sanado, seja sarado, seja suprido, na autoridade que há no nome de Jesus. Nós fazemos isso nessa manhã, ó Deus, crendo na Tua soberania sobre nossa vida, e pedindo, ó Deus, desde já perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante do Evangelho de João, meus irmãos, que sem dúvida é um evangelho diferente, é um evangelho ímpar, se nós compararmos com os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque João, que foi discípulo de Jesus, se preocupou, teve um objetivo específico ao escrever esse evangelho, que era provar a divindade de Jesus. Ele começa o evangelho dizendo que Jesus é o verbo que estava com Deus, portanto, o Deus que se fez homem, se fez carne e que voltou de volta, claro, para Deus. João também é ímpar no material que ele escolhe. É muito provável que João já tivesse em mãos, já na época em que ele escreveu o evangelho de João, já circulasse todos os demais evangelhos, eles já estariam todos escritos. Então João se preocupa com um material mais exclusivo acerca da vida de Jesus. Os outros evangelhos se concentram na Galileia, e João concentra o ministério de Jesus mais na Judéia. Nós temos relatos que não aparecem em outros evangelhos. Enfim, João traz uma ótica diferenciada sobre a vida de Jesus, e isso não é diferente aqui no capítulo 20. João, que nós já afirmamos no começo, já afirmei que ele tem esse zelo, essa humildade de ocultar o seu nome na história em que ele está envolvido. Ele sempre fala de si mesmo como o discípulo amado, a quem Jesus amava, e só vai revelar para nós a sua identidade no finalzinho do livro dele, do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 24, dizendo: este discípulo a quem Jesus amado, este sou eu, né, que estou aqui testemunhando para vocês tudo que eu vi, tudo que eu ouvi durante esse tempo que estive com Jesus. Não somente isso, aqui no capítulo 20, meus irmãos, João escolhe fatos profundos, interessantes, para confirmar, para trazer a convicção, para nos assegurar de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, meus irmãos, sendo bem claro, sendo bem didático nessa manhã, a mensagem central desses 10 versículos para nós pode ser resumida na seguinte frase: Jesus incita fé no cumprimento de suas promessas com cuidadosos detalhes. O que esses 10 versículos trazem como mensagem para o nosso coração é que Jesus, de fato, incita, estimula, anima a nossa fé no cumprimento das suas promessas com cuidadosos detalhes. E eu queria que você acompanhasse comigo, tirasse essas mesmas conclusões do texto, com 3 lições que eu vou trazer nessa manhã, depreendidas desses versículos, desses 10 versículos, tá certo? Vamos fazer isso, amém? Amém? Vamos lá então, rapidamente nessa manhã. Os versículos 1 a 2 nos trazem a primeira lição que nós podemos tirar dessa verdade, desse desejo de Jesus de estimular a nossa fé com cuidadosos detalhes. Primeira lição é que o cumprimento da promessa de Jesus parece obscuro no seu começo. A gente pode retirar essa primeira lição nos versículos 1 e 2. De fato, João começa narrando para nós a situação, colocando o cenário diante dos nossos olhos. Ele nos apresenta inicialmente 3 personagens ali: Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que era João. E o que acontece? O primeiro versículo nos diz que estamos no primeiro dia da semana. Portanto, voltando mais de 2000 anos atrás, nos encontramos
próximos daquela experiência daqueles homens, principalmente da primeira personagem que aparece, Maria Madalena. Num domingo de manhã, Jesus, o Rei dos Reis, resolve vencer, resolve reaparecer da morte aos seus discípulos, sendo ainda de madrugada, quando não havia luz solar. De fato, nos diz o texto, quando ainda era escuro, aquela mulher, Maria Madalena. E se nós fizermos aqui uma harmonia dos evangelhos, existem outros evangelhos que fazem essa narrativa. Marcos faz no capítulo 16, Mateus faz no capítulo 28, Lucas faz no capítulo 24. E eu não vou aqui, eu não tenho tempo, e não seria demasiadamente cansativo tentar fazer esse arranjo, como as coisas se harmonizam. Mas passando muito rapidamente por isso, nós percebemos, olhando todos os evangelhos, que Maria não estava sozinha naquele momento, naquela manhã. Muito provavelmente Jesus morreu às 3 horas da sexta-feira da paixão, foi depositado na tumba, no túmulo, que era da propriedade de José de Arimateia, um discípulo velado, né, que era rico, que comprou aquele túmulo novo, né, antes de começar o sábado, que começava às 6 horas da tarde da sexta, e até às 6 horas do dia seguinte, no sábado. Portanto, Jesus passa 3 dias, e sendo já de madrugada, a luz solar ainda não havia aparecido, aquelas mulheres se reúnem para oferecer ao corpo de Jesus o seu unguento permanente, para untar Jesus com os últimos materiais que preservariam, até onde era possível à época, o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, eu aponto aqui para vocês não apenas uma escuridade no cenário, estava escuro naquele momento, não apenas na atmosfera física de Maria Madalena, de outras mulheres como Maria, mãe de Tiago, Joana, Salomé. Estava escuro no coração dos discípulos. Afinal de contas, nós estamos numa situação terrível para eles. O começo da promessa da ressurreição parecia totalmente obscuro. Nada além de dúvida, confusão, pairava sobre o coração daqueles homens. Veja você se colocando na pele daqueles homens naquela manhã, naquele início de manhã de ressurreição. Eles tinham vivido 3 anos intensos de conversa com aquele homem, de maravilhosas palavras, de atos incríveis, experiências com o Senhor da vida, que chamou à existência os mortos, que fez pão multiplicar, que fez alegria brotar em seus corações. Tudo isso, no rompante de um momento, foi interrompido numa sequência terrível que lancinou o coração de todos aqueles homens e mulheres. Isso porque de um dia para o outro, Jesus foi capturado, foi interrogado, foi torturado, julgado, ridicularizado, condenado, crucificado e havia morrido na cruz. E aqueles discípulos viram a esperança dos seus corações, aquelas palavras de vida eterna que aqueciam as suas almas de maneira inexplicável, morrer diante dos seus próprios olhos. Era escuro naquela manhã, como às vezes é escuro na nossa manhã do dia a dia. Às vezes a gente não entende como as promessas de Jesus podem acontecer, porque está tudo confuso, o coração é tomado de angústias, de medo, a gente não entende como Deus vai fazer a situação caminhar. E é isso que estava diante daqueles homens e mulheres, principalmente a pessoa que João escolhe nessa narrativa, que é Maria Madalena. Ela, diz o versículo 1, foi ao túmulo. Nós já sabemos que estava acompanhada de outras mulheres, inclusive o versículo 2 nos afirma, porque há um plural aqui, ela diz para os discípulos: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos é plural, havia mais mulheres com Maria Madalena, justamente as que eu já citei. Portanto, Maria Madalena foi ao túmulo ainda de madrugada, para
fazer aquele último preparativo do corpo do Senhor Jesus. E qual foi a surpresa daquela mulher, naquela manhã, nos diz aqui o apóstolo João, quando ela entrou na estrada e observou o túmulo de Jesus, algo terrível tinha acontecido, meus irmãos. A porta, a pedra que selava o túmulo de Jesus havia sido removida. Na verdade, o texto no seu original diz algo muito mais profundo. A pedra não apenas tinha sido removida, ela estava tombada de lado. Há ainda hoje no Oriente Médio muitos túmulos que se assemelham ao túmulo de Jesus. Inclusive, eu vou passar mais uma vez muito rapidamente por uma controvérsia. Eu não acredito que o túmulo que está hoje lá em Jerusalém e é identificado como túmulo de Jesus, eu não acredito que aquele seja o túmulo de Jesus. Ele guarda muitas semelhanças, características, mas não acredito que seja o túmulo de Jesus. Apesar disso, é bastante crível que o túmulo de Jesus se parecesse com alguns daqueles túmulos do Oriente Médio. Como é que era esse túmulo? Esse túmulo era escavado, essas câmaras mortuárias eram escavadas na rocha, e se colocava uma grande pedra circular para fechar a entrada do túmulo. E essas pedras normalmente eram tão pesadas que exigiam a força de 1, 2 ou 3 homens para serem retiradas do seu local. E já havia a obra de engenharia ali, né, no túmulo, havia uma canaleta que permitia que a pedra rolasse na porta do túmulo sem que ela cedesse ou caísse no pé ou voltasse contra quem estava abrindo. Essa foi a surpresa de Maria Madalena. Inclusive, você vai lembrar na narrativa dos evangelhos que aquelas mulheres iam confabulando com elas mesmas: como faremos para tirar a pedra do sepulcro do Senhor Jesus? Portanto, esse foi o susto. Eu lembro também para vocês que o túmulo estava fortemente guardado. Pôncio Pilatos, por pedido do Sinédrio, colocou 2 guardas do Império Romano para guardarem a entrada do templo. Pensavam os membros do Sinédrio: vai que os discípulos de fato querem fazer as palavras daquele louco chamado Jesus se cumprirem, e aí vão de noite, roubam o túmulo ali, roubam o corpo do túmulo e simulam uma aparição desse Jesus. Então havia 2 guardas e havia um selo do Império Romano lacrando a entrada do túmulo. Mas não foi isso que Maria Madalena encontrou naquela manhã, meus irmãos. Quando aquela mulher se dirige ao túmulo, aquela pedra estava derrubada, e ela começa então a confabular com ela mesma, a pensar com ela mesma o que deveria ter acontecido. Qual foi a impressão de Maria Madalena, meus irmãos? Imediatamente ela pensou, humanamente falando, com as suas fraquezas, com alguém que ainda está com terror da visão da crucifixão no seu coração. Ela pensou: roubaram o corpo do meu Senhor. Entraram, esses inimigos não se conformaram em matar o nosso Senhor, mas agora eles voltaram à carga e violaram o túmulo do Senhor, e roubaram o corpo do Senhor. Daí nos diz o texto no versículo 2 que ela saiu desesperada pelas ruas de Jerusalém até encontrar os discípulos, que provavelmente estavam reunidos numa casa apenas. Encontrou-se com Simão Pedro e com outro discípulo que nós sabemos que é João, e falou para eles: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Agora olhe para mim. Lembre, meus irmãos, que isso acontece frequentemente nas nossas vidas. Havia uma promessa de Jesus para aqueles homens e mulheres naquela manhã, que Cristo convinha que o Cristo morresse e fosse ressuscitado ao 3º dia. Mas a manhã da ressurreição não começou com uma notícia boa, meus irmãos. A primeira notícia que chega para aqueles discípulos é essa de Maria Madalena: Cristo não havia ressurgido, roubaram o corpo do Senhor. Imagine você, meu irmão,
Imagine a sua sensação, se colocando na pele desses homens. Agora transporte isso para a sua casa, transporte isso para a sua vida pessoal. Quantas vezes as promessas de Jesus nas nossas vidas parecem se fechar, parece que o tempo escurece, parece que tudo parece confuso. Quando nós começamos a agir e a acreditar, e a nossa fé se dirige pela vontade de Deus, como tudo parece dar errado. Como no início, meus irmãos, as promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida parecem estranhos, parecem pegar caminhos tortuosos, confusos, que nós não compreendemos. E eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para isso, meus irmãos. A primeira aplicação que a gente pode fazer é que nós não devemos desistir, porque não entendemos a maneira como Deus age. Você não precisa desistir da sua caminhada. Se você chegou aqui nessa manhã, se você está aí na sua casa, com o coração cheio de angústias, de temores, quanto o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente, com o emprego que você perdeu, com as brigas que você teve na sua casa durante esse tempo, com a incerteza que nós ainda temos, você não precisa desanimar, meu irmão. Às vezes, no início, as coisas ficam bastante confusas mesmo. Parece que nós não entendemos o agir de Deus. Mas, queridos, nós devemos continuar prosseguindo, ainda que no momento tenhamos dificuldade de compreender. Amém? Foi isso que Maria Madalena fez, meus irmãos. Ela foi a última a deixar os pés da cruz de Jesus, e foi a primeira a ir ao túmulo, porque amava demais o Senhor. Ela cria, ela podia não estar entendendo o que estava acontecendo naquele momento, mas ela cria no Senhor Jesus. Ela não desistiu, ela não ia parar enquanto não encontrasse a face do seu Senhor. E nós também devemos continuar. Às vezes, meus irmãos, as coisas vão parecer complicadas, mas nós devemos caminhar firmemente ao exemplo desses homens e mulheres que estão na nossa frente. A segunda lição que nós podemos tirar nessa manhã, meus irmãos, vem a seguir. Veja os versículos 3 até o versículo 6, a parte A. A segunda lição é que cada discípulo tem a sua velocidade própria na experiência com a promessa. Perceba aí que o versículo nos narra agora, colocando Maria Madalena de lado, nos fala da experiência de Pedro e João. Aqueles homens são atordoados com a notícia terrível de que Jesus não havia ressurgido dos mortos, mas que o seu túmulo foi vilipendiado, que os inimigos provavelmente roubaram o corpo de Jesus. E agora o que fazer? Aqueles homens, nos dizem aqui o versículo 3, começaram a se dirigir até o túmulo. No versículo 4, eles começam correndo juntos, estão lado a lado, correndo, ofegantes. Afinal de contas, eles querem contemplar com seus próprios olhos o que havia acontecido. E eles só se colocam ali naquela correria para suprir a angústia do seu coração. Mas nos diz o texto no versículo 4 que o outro discípulo, que João, no determinado momento, começa a correr mais velozmente do que Pedro e ultrapassa Pedro. E agora a figura que nós temos diante dos nossos olhos é João correndo na frente e Pedro encalço ali tentando não deixar João ganhar, né? Tentando chegar junto de João. Mas ao que tudo indica, meus irmãos, João era o discípulo mais jovem, né? Provavelmente João foi chamado muito jovem, talvez com 17 anos, foi o discípulo que mais viveu, talvez tinha mais fôlego por conta disso, né? Pedro era um pouquinho mais idoso, por assim dizer. Então nós vemos essa ultrapassagem aqui. Veja você que a Bíblia também fala de corrida, né? Fala de esportes. João ultrapassa Pedro, Pedro fica para trás, e aí João chega primeiro no túmulo de Jesus, no versículo 4. Só que João se abaixa e não entra no túmulo. Só estou querendo falar templo. Não entra no túmulo naquela manhã. Outro detalhe dos túmulos daquele
período é que eles eram escavados na rocha, como eu já falei, e a entrada deles não era uma entrada como uma porta normal que nós temos hoje em dia. Essas portas dos túmulos eram feitas a meia altura, não a minha meia altura, a meia altura de um homem médio, vamos dizer assim. E era necessário uma pessoa ainda como eu, precisava se abaixar para entrar nessa cripta. E esses túmulos eram escavados de uma maneira muito bem pensada. Eles contavam com a depressão, né? Você tinha a porta aqui e você literalmente caía dentro, né? Por meio de uma escada, você acessava a depressão dentro do túmulo. Era possível ficar em pé dentro dessas criptas, dessas câmaras mortuárias. Provavelmente elas eram escavadas em formato circular, né? Então dava para transitar ali de maneira, se você fosse muito rico, né, tivesse essa condição de construir assim. E o detalhe mais interessante é que não havia caixão naquela época. Os mortos, como vamos ver aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, eram enrolados em panos e depositados, como se naquela depressão houvesse ainda um buraco, por assim dizer, houvesse uma outra depressão, né? Uma urna esculpida no piso da câmara, para que o corpo fosse depositado ali. E ali ele repousaria até a sua decomposição total. João chega na porta do túmulo, ele observa a pedra caída, rolada ali para fora da canaleta. Ele abaixa-se e vê os lençóis de Jesus, mas não ousa entrar. Ao contrário disso, chega Pedro, que nós conhecemos, né? Aquele homem efusivo, não se contenta ali, pede licença para João, olha e entra imediatamente dentro do túmulo, porque ele não se contenta com a visão externa, o seu coração precisava daquela confirmação interior. Mas, meus queridos, eu queria chamar a sua atenção, claro que essa narrativa aqui, meus irmãos, não está escrita por acaso. Não existe nenhuma palavra nas Escrituras que esteja por acaso, elas têm algo a nos ensinar nessa manhã. E eu queria narrar para vocês aqui, literalmente, o que nos fala o bispo Riley, quando ele fala das diferenças que nós podemos notar nesses dois discípulos. Nós podemos perceber aqui distinções de temperamentos nesses dois homens. João era o mais gentil, o mais calmo, moderado, cauteloso, retraído e profundamente sensível. Abaixou-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou no túmulo. Por outro lado, Pedro, o mais ativo, zeloso, impulsivo, veemente, precipitado, só se satisfez quando entrou no sepulcro e viu com seus próprios olhos. No entanto, meus irmãos, cada um deles se comportou de acordo com as suas próprias características. O que é que nós podemos tirar como aplicação para o nosso coração dessa narrativa aqui? É que cada discípulo tem a sua velocidade, meus irmãos. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos crentes diferentes. As experiências que nós temos com Deus são percebidas de maneiras diferentes por cada um de nós. João tinha o seu modo de ser, de perceber a vida. Pedro tinha um outro jeito de perceber, mas ambos tiveram as suas experiências juntos naquela manhã. Eles participaram da mesma experiência, mas individualizaram para eles, cada um à sua maneira. Eu queria, ainda além disso, nós devemos aprender que os discípulos de Jesus possuem grande diversidade de personalidade. Um discípulo é mais calmo, mais retraído, mais pensativo, mais tranquilo. Outro discípulo, outra pessoa, é mais expansiva, é mais gargalhosa, é mais aberta, é mais do abraço, o outro é mais a meditação. Queridos, Deus fez assim para que a igreja fosse plural, para que nós pudéssemos juntos aprender um com os outros. Outra lição importante que nós precisamos aprender é que você não precisa, de maneira nenhuma, ficar comparando a sua experiência espiritual
com a de outra pessoa. Deus tem detalhes específicos para realizar com e através de você, da sua vida. Ah, Harrison, mas hoje eu poderia estar tão longe. É verdade, olha só como é que é a dinâmica, como são as velocidades na experiência com o reino de Deus. No começo, aqueles homens estavam caminhando lado a lado, puseram-se a correr, no instante João está na frente. Assim também acontece na vida cristã, aqui também na nossa igreja acontece. Quantas pessoas no início dessa igreja estavam tão mais à frente, né, corriam na frente, eram pessoas que estavam ali à frente, com mais maturidade, com mais conhecimento. Daqui a pouco, por um determinado momento da vida, elas estacionaram ali ao pé do túmulo, surgiram outras pessoas que Deus levantou e fez a obra caminhar, e essas pessoas foram ultrapassadas. Gente, a graça de Deus é assim, meus irmãos. Nós não precisamos ficar aqui comparando, como eu queria a gente ter a capacidade de fala do pastor Pedro, né? O carisma que ele tem. Como eu não sou ninguém, porque eu não consigo cantar que nem a Patrícia. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Todos nós temos significado. Nós precisamos aprender que cada discípulo é diferente, propositadamente, para a glória de Deus. Cada discípulo tem a sua velocidade. Às vezes, meu irmão, tem pessoas que chegam aqui na igreja e com anos já desenvolvem uma fé robusta, uma maturidade emocional, uma maturidade intelectual, uma maturidade espiritual na compreensão das Escrituras. Outros levam anos, meses, dias. É assim, meus irmãos. Esse texto também nos ensina, queridos, que nós não devemos ser severos demais no julgamento que nós fazemos dos nossos irmãos. Cada um de nós tem a sua velocidade, cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem a sua particularidade, e nós precisamos aprender a respeitar a individualidade do outro. Nós somos às vezes muito severos. Cadê o fulano de tal que não está vindo mais para a igreja? Eita, se converteu. Não veio um mês, né? Agora a gente está num período que há uma desculpa além, né? Que há essa restrição da pandemia. Mas como a gente é cruel, né? com o julgamento com os nossos irmãos. Eita, não veio para a ceia, está em pecado, né? Não tomou ceia hoje, né? Tem gente que fica... Que coisa terrível, meus irmãos. Cada um de nós precisa ser um pouco mais amoroso, mais cuidadoso, mais generoso no nosso julgamento com os outros. Amém? E agora eu queria rumar para o final dessa meditação, que é o Everest desse texto, que é o ponto máximo, que é a glória desse texto. Está aqui nos versículos 6b até o versículo 6:10, aliás, até o versículo 10, do 6b, finalzinho do 6, até o versículo 10. A última lição que nós podemos tirar desse texto nessa manhã para nós, meus irmãos, é que Jesus dispõe cuidadosamente os detalhes para incitar nossa fé. Jesus dispõe cuidadosamente os detalhes para incitar a nossa fé. Nós tínhamos parado ali com aqueles dois homens. Pedro adentra o túmulo, está ali naquela câmara mortuária, e olha só o que ele vê muito mais claramente do que João tinha visto. Ele também, diz o versículo 6, viu os lençóis que cobriam o corpo do Senhor Jesus, mas ele viu algo mais. Ele viu algo mais claro. Ele viu um cenário que era totalmente inesperado. Estava tudo muito bem organizado no túmulo. Não havia sinais de vilipêndio, não havia sinais de violação, não havia pichação. Por acaso, se houvesse algum desejo, se algum dos inimigos de Jesus tivesse retirado o corpo, muito pouco, provavelmente, eles teriam retirado os lençóis do corpo de Jesus, né? E se tivessem feito isso, teriam nas pressas tirado tudo e jogado. É muito pouco provável que você, ao querer esconder o corpo, o leve desnudo.
Mas, para surpresa de Pedro e de João também, quando eles observam aquela situação, tudo estava muito bem organizado. Veja aí no versículo 7, que não apenas os lençóis estavam dispostos no lugar, mas o lenço que estava em volta da cabeça do Senhor Jesus não estava junto com os lençóis. Estava colocado, enrolado. Podemos também depreender da palavra aqui, grega, dobrado, cuidadosamente, num local à parte. Como que Jesus, e aqui eu acompanho alguns comentaristas da Bíblia, Jesus, quando se levanta da ressurreição, com seu corpo de glória, sabendo que os seus discípulos voltariam naquela manhã para conferir o que havia acontecido, com o seu coração confuso por todas aquelas brumas que estavam na sua mente, que escureciam a sua visão, que impediam a sua fé de crer na ressurreição. Ele preparou tudo muito cuidadosamente. Jesus se põe de pé da sua cripta, retira cuidadosamente, como eu já falei, todos os lençóis que enrolavam o seu corpo, se veste com as suas vestes gloriosas, santas e eternas, e tenho cuidado, meus irmãos, isso eu acho lindo, isso aqui é profundamente comovente para o meu coração. Jesus tem o detalhe, desce ao detalhe de dobrar o pano, como dizendo assim para os discípulos: eu passei da morte para a vida, eu passei por aqui. Veja aqui João, veja aqui Pedro, eu coloquei a morte em ordem, está tudo em ordem, está tudo em paz, vai dar tudo certo, porque eu sou o Senhor, estou no controle, todas as coisas estão muito bem organizadas no meu plano. Meu irmão, é assim também na sua vida, é assim também na minha vida. Esse mesmo Jesus que teve o cuidado naquela manhã de deixar os despojos que confirmavam a sua ressurreição, que eram a prova de que ele havia ressuscitado dos mortos, dispostos de maneira organizada, né? A gente aprende até isso da personalidade de Jesus, que não se levanta da tuba estourando tudo, mas deixa tudo no seu lugar, dizendo que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias, que nada escapa aos olhos prescrutadores do seu senhorio, que nenhum dos nossos cabelos da cabeça cai sem a autorização, sem o consentimento, sem a vontade de Deus, dizendo que cada detalhe da tua vida está muito bem observado, é muito bem considerado nos planos daquele que sabe todas as coisas. Meus irmãos, nessa manhã nós olhamos para essa tumba e a nossa fé se revigora, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está confuso nessa manhã? Algumas coisas estão obscuras para você? Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Cristo vai mostrar para você que no final desse dia, dessa manhã, vai nascer um sol perfeito de glória. Ele vai mostrar para você que Ele vai colocar todas as coisas em ordem. Como Ele preparou essa história com todos os detalhes cuidadosamente, cada peça no seu local específico, para que eu e você soubéssemos que Ele nos ama muito, que o seu amor é eterno, que o seu amor é antigo, vem desde a eternidade por nós. O meu coração se enche de gozo por esse Senhor que me amou com esse grau de perfeição, com esse grau de cuidado. E eu tenho certeza que você também, nessa manhã, entende que Jesus faz isso na sua vida. Hoje pode parecer tudo uma confusão na sua vida, meus irmãos, mas vai aparecer um dia, vai raiar a manhã da ressurreição, dos planos de Deus na sua vida, e você vai poder também dizer: poxa, hoje tudo faz sentido. As palavras de Jesus vão ecoar no seu coração: Pedro, o que eu faço agora, você não compreende, mas você vai entender depois. O final desse texto é a confirmação dessa verdade no nosso coração.
João também entra na cripta, vê aquele estado e chega primeiro à conclusão do que Pedro. Ele viu aqueles panos, viu o quê? Viu as mesmas coisas que Pedro viu. João viu, mas entretanto ele creu. E o que foi que ele creu? Que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, que estava tudo certo, estava tudo conforme havia sido planejado desde a eternidade. O versículo 9 nos menciona que aquelas coisas ainda eram difíceis de compreensão para aqueles discípulos, que eles não entendiam imediatamente que era necessário que ele ressuscitasse, mas se nós fizermos a harmonização com Lucas, capítulo 24, versículo 12, nós percebemos que Lucas diz que Pedro viu tudo aquilo e ficou admirado. E é muito provável que ao voltarem, diz o versículo 10 aqui, outra vez para suas casas, João e Pedro saíram ali dialogando sobre aquelas coisas. Rapaz, não é possível que a tumba organizada desse jeito esteja ali por acaso. O Senhor nosso Jesus fez isso para nos dar provas de que Ele ressuscitou. Nós devemos, meus irmãos, crer que Jesus dispõe todas as coisas cuidadosamente para estimular a nossa fé. Cada uma delas na nossa vida. E que Ele tornará mais claro depois o que nos parece confuso agora. Você crê nisso nessa manhã? É isso que Jesus tem para falar para você e para mim hoje de manhã. Para você que está em casa também nos acompanhando. Que nós, meus irmãos, também, mesmo quando confusos sobre os caminhos de Deus, assustados com as circunstâncias da vida, nós prossigamos até ver o cumprimento das promessas de Deus, testemunhando como fizeram aqueles homens naquela manhã, voltando para suas casas, testemunhando para outras pessoas, tudo o que Ele tem feito por nós. E há um detalhe aqui no final desse capítulo. João e Pedro voltam para casa. Havia alguém que precisava ouvir aquela mensagem naquela manhã na casa de João. E o nome daquela mulher era Maria, mãe de Jesus, a qual Jesus disse na cruz: filho, essa é a tua mãe, mulher, esse é o teu filho. Naquela manhã, e Maria recebeu dos ouvidos de Jesus, dos ouvidos de João, a notícia de que o seu filho, agora o seu Senhor, havia ressuscitado dos mortos. E esse é o desejo de Jesus para mim e para cada um de nós, que nós voltemos hoje, nessa manhã, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e espalhemos essa notícia, essa boa nova do cuidado de Deus sobre nós, e que Deus tem um cuidado especial para cada um de nós. Para que agora essa notícia corra em nossos lábios, para que outras pessoas se alegrem conosco. Amém? Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus pela gloriosa graça de Deus em nos fazer isso, em mostrar ali naquela tumba o poder do projeto cuidadoso, detalhado, amoroso de Deus por cada um de nós. E eu queria repetir aqui ainda as palavras de um dos nossos compositores mais criativos da música evangélica, Stênio Márcios. Ele compõe uma música chamada Tapeceiro. Ele vai dizer que no final, todas essas linhas do tapete, quando a gente vira ao contrário, parecem confusas, mas quando nós vemos a face desenhada do tapete, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim também, meus irmãos, na nossa vida, Jesus mostra que os seus detalhes são cuidadosamente entretecidos para nos levar a contemplar o cumprimento das suas promessas em nós. Senhor, nessa manhã, a nossa alma te adora, nossa alma visita esse túmulo vazio, Senhor, cheia de gozo, Senhor, cheia de fervor pelo que Tu és, porque, Deus, Tu não apenas cumpriste a Tua palavra, Tu não apenas, ó Deus,
surgistes da morte. Mas o teu desejo, Senhor, foi dispor cada uma das circunstâncias da história perfeitamente ligadas para o cumprimento da tua promessa em nossos corações. Ó Deus, como podemos, ó Deus, louvar o Deus que faz tão grandiosamente, tão perfeitamente todas as coisas acontecerem. Queremos te bendizer nessa manhã, Senhor, e dar a honra, dar a glória, dar o louvor ao momento, ó Deus, em que pedimos que o Senhor enche a tua igreja de fé, de esperança, que os corações que nessa manhã estão aqui, ó Deus, ainda, ó Deus, confusos, temerosos, angustiados, que eles recebam o orvalho, recebam, ó Deus, a graça de Deus descendo como, ó Deus, o unguento mais suave, mais refrescante sobre as suas cabeças, mostrando que tu és aquele que destina cada um dos nossos passos, ó Deus, a vitória em Cristo Jesus. Que amanhã da ressurreição, ó Deus, trará ainda uma notícia nova, uma notícia, ó Deus, que animará o nosso coração, que essa noite não será para sempre, que a tumba, Senhor, não será capaz de restringir o Senhor da glória, mas tu mesmo, ó Deus, fará cada uma das tuas promessas, ó Pai, se cumprir individualmente em cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa cada um dos meus irmãos, fica conosco, faz desse dia, Senhor, um trono de louvor à tua glória. Nós te adoramos e te louvamos, agradecidos por tudo isso, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que a graça esteja sobre o seu coração.